Convido os irmãos a abrir as Bíblias, que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 3, dando continuidade às pregações no Evangelho de Marcos. Faremos a leitura do verso de número 20 até o verso de número 30. Marcos capítulo 3, do verso de número 20 até o verso 30, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, peço-te, Pai, que neste momento o Senhor me use para a glória do Teu nome, na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, com clareza também, Pai, independente das complexidades do texto, que haja clareza, apesar das minhas limitações, Senhor, usa-me na pregação da Tua palavra. E também, Senhor, fala com o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Que todos aqueles que aqui estão possam estar com os ouvidos bem atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Que o Teu nome, Senhor, nesta noite e nesta pregação seja glorificado. E que a verdade gloriosa de que o Senhor é um Deus grande e abundante em perdoar também seja evidenciada aqui. Bem como a verdade que Tu és um Deus justo. Abençoa, Pai, o Teu povo. Fala conosco, é o que Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Como nós temos visto nas pregações do Evangelho de Marcos e como venho falando repetidamente, o Evangelho de Marcos, ele com frequência muda as cenas rapidamente. Você perceberá isso, é muito nítido, né? Quando nós nos recordamos do que foi exposto anteriormente. No texto que tive a oportunidade de expor no domingo passado, nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo curas no meio dos homens, mas também vemos, além do Senhor fazer curas, o Senhor é aquele que vai chamar homens para que acompanhem Ele no seu ministério. Aqueles que eram seus discípulos, entre aqueles que eram seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo vai chamar no meio deles homens para que sejam agora apóstolos. E eles são chamados, como vimos, sobretudo, com o papel, o propósito, o dever principal
de anunciar a palavra do Senhor. Eles deveriam pregar a palavra, mas também a eles foi dada a autoridade de expelir demônios. E o Senhor chamou homens e homens muito distintos, homens diferentes uns dos outros, de idades distintas, com personalidades distintas, com classes sociais distintas, com um grau de instrução diferente, mas chamou todos eles para que sirvam como apóstolos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes homens então passam a acompanhar o Senhor Jesus Cristo de perto agora, juntinho, aprendendo com o Senhor, não somente através de palavras proferidas pelo próprio Mestre, mas também através do seu exemplo. Cristo é aquele que ensina com palavras e com o exemplo, de modo perfeito. Então Marcos, como mencionei, ele sendo aquele que com frequência ele vai mudar como que o foco do seu texto para ocasiões distintas, então ele vai partir aqui do chamado dos discípulos agora para um outro lugar. Agora ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele foi para casa. Ele vai iniciar então no versículo de número 20, então ele foi para casa. Ele está falando aqui sobre Cristo. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. Então nós percebemos aqui que Marcos agora registra a ida de Cristo para a sua casa. Provavelmente a casa que Cristo já foi em outra ocasião e aquela sua casa que ficava em Cafarnaum. E ele não foi sozinho agora, como o texto vai nos dizer, foi ele. E o texto então vai nos indicar, de tal modo que nem podiam comer. Estava certamente ali Cristo, juntamente com os seus apóstolos. E eles estão ali na casa. Mas o que estava atrás dele, sobretudo de Cristo? Uma multidão. Multidões estavam com frequência agora seguindo a Cristo, indo atrás dele, e não eram poucas pessoas de fato, meus irmãos, como mencionei na exposição anterior, com interesses distintos, inclusive. Razões várias procuravam eles a Cristo, por razões várias. Talvez algumas legítimas, outras não. Talvez alguns com sinceridade, outros por curiosidade. Nós não sabemos, mas havia uma multidão de pessoas agitadas por causa de tudo aquilo que Cristo estava fazendo. Então o que acontece? Cristo e seus discípulos estão agora pressionados. Eles estão tão sufocados, meus irmãos, pelos homens, pelas pessoas que estão atrás de Cristo, que o texto vai dizer que eles não conseguem nem comer, a ponto de não conseguir comer. E a razão aqui, meus irmãos, não é porque falta espaço. Tipo, não faltava espaço ali espremido para que Cristo conseguisse, sei lá, comer alguma coisa. É porque não tinha tempo. É porque faltava tempo para o Senhor conseguir, e seus discípulos conseguir comer, alimentar o seu corpo. Porque eram muitas pessoas. E ele estava ali, com frequência, curando, libertando, transformando, proclamando a palavra. Ele se dedica integralmente. Ele se entrega à obra. Ele se entrega àquilo que ele foi chamado para fazer. E os seus discípulos estão seguindo os passos do seu mestre. Mas, o que é que acontece aqui? Ele é um homem que está se dedicando a isto, ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, mas ele é mal compreendido. O texto vai dizer, no versículo de número 21, o seguinte: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Por que razão? Porque diziam, está fora de si. Existe uma discussão aqui, meus irmãos, a respeito de quem são esses parentes. Alguns vão dizer assim, não, se trata de pessoas próximas ao Senhor Jesus Cristo. Não seria necessariamente uma tradução por parentes, mas pessoas que conheciam o Senhor Jesus Cristo. Outros vão dizer, são pessoas que testemunhavam o que estava acontecendo
com Cristo, e eles acompanhavam a Cristo e sabiam quem era Cristo, e então eles julgaram aquelas ações de Cristo como ações inapropriadas. Outros então dirão assim, não, parentes aqui são de fato familiares do Senhor Jesus Cristo. A família do Senhor Jesus Cristo, olhando as suas ações, acharam aquilo ali errado. Eles julgam de modo equivocado aquilo que está acontecendo. Eu vou entender então que se trata de parentes do nosso Senhor Jesus Cristo de fato. E é interessante, meus irmãos, a informação de que havia estes parentes de Cristo nesta ocasião. E eles estavam sabendo de tudo o que estava acontecendo. E ainda mais interessante ou estranho, se é que posso dizer assim, é a ação deles. Diante de tudo o que ouviram sobre Jesus. Eles olharam para aquilo e aquele homem não parava de curar, de libertar, de pregar, de anunciar, e ele não conseguia nem comer. Eles olhavam assim e pensaram, este homem só pode estar fora de si. O que é que ele está fazendo? Será que ele está louco? Será que ele perdeu o juízo? Algo desta natureza eles imaginaram. Isto a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. E então, imaginando algo desta natureza, talvez olhando para Cristo como aquele que está agindo com certo fanatismo, com certa falta de senso, de bom senso, eles vão então decidir prender Cristo. Decidiram então prender o Senhor Jesus, como se ele estivesse louco. Vejam só, eles vão olhar para Cristo desta forma. O que é que eles queriam então? Eles queriam ter Cristo sob sua custódia protetora. Então, vamos pegar ele e vamos tirá-lo daqui, porque parece que o negócio não está caminhando como deveria, não. É isto que eles vão julgar, é desta forma que eles vão julgar. Para eles, meus irmãos, as ações de Cristo eram próprias de um homem que perdeu a sua lucidez. Foi isso que eles entenderam. Eles pensam em fazer algo desta natureza. O texto não nos diz se eles conseguiram ou se não conseguiram. O fato é que esta era a intenção da família. E vejam, meus irmãos, uma coisa que nós já podemos olhar e perceber, que não acontece somente com Cristo, mas pode acontecer conosco também. Se Cristo teve uma oposição da sua família naquela ocasião, ou daqueles que lhes eram próximos, talvez até nem conscientemente, talvez nem pensassem assim, nós queremos atrapalhar o ministério de Cristo, mas fato é que com essa ação eles poderiam sim atrapalhar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Não espere que seja diferente com você, não. Assim como interpretaram equivocadamente as ações de um homem que viveu perfeitamente, fazendo tudo o que foi chamado para fazer de modo diligente, bom, reto, justo, santo, você pode também ser muito mal interpretado e mal compreendido em suas ações. Suas ações podem ser julgadas como insensatas, inclusive quando nos dedicamos ao serviço a Deus. As pessoas podem olhar de modo estranho. Você pode ser olhado pelas pessoas, até mesmo pessoas ditas cristãs, que podem olhar para você e você então servindo a Cristo, se dedicando à obra de Cristo, e essa pessoa pode julgar aquilo como uma grande insensatez. Rapaz, essa pessoa só quer falar de Cristo, e é servir a Cristo, e é fazer as obras de Cristo, e é falar do Evangelho de Cristo, e tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo. Rapaz, não fala sobre outra coisa não, tudo está ligado a Cristo, não é? Tudo está ligado ao Evangelho, tudo está ligado à palavra. Esse tipo de oposição sobretudo, vem daqueles que não conhecem a Cristo. E talvez você tenha pessoas na sua família que não conhecem a Cristo e vão olhar para você e pensar assim, como é que você vai fazer isso? Aí tu vai deixar tudo e vai se dedicar agora ao serviço, ao Senhor, à igreja. Como é que... Não, isso não faz sentido. Rapaz, vai fazer outra coisa. Vai estudar para fazer outra coisa, sei lá, não tem coisa melhor para fazer não. Isso acontece com aqueles que são candidatos ao ministério ouvir isso. Quando tu vai estudar, sei lá, para outra coisa, rapaz, um rapaz inteligente vai fazer um concurso público.
sei lá, vai ser advogado, vai fazer alguma outra coisa, tu vai se dedicar a isso por quê? Não faz sentido. Pessoas da família podem se opor àqueles que tentam se dedicar de alguma forma à obra do nosso Senhor. Eles podem considerar a sua atitude, a sua ação, o seu serviço, a sua devoção a Deus como algo de fato estranho. E você deve estar pronto para esse tipo de oposição. Não devemos, então, ao ouvir isto, nos frustrar e então pensar, parece que eles estão com a razão quando me dedico a coisas como estas. Não podemos deixar que Satanás, através de pessoas equivocadas, nos conduzam a ficarmos meio que abalados com estas coisas. Não. Deveríamos, pelo contrário, perseverar e insistir em tais coisas e nos lamentar ou talvez nos entristecer por a condição da pessoa que não entende quão maravilhoso é e que privilégio é poder servir ao Senhor, coisa que eles que não conhecem a Cristo nunca entenderão. Obviamente que vale um alerta, né? Nós não temos que ser aqueles que vivem enfiados na igreja. Porque tem pessoas que no discurso de que eu devo me dedicar ao Senhor, o Senhor não parava de fazer as coisas, então eu vou ficar 24 horas. De manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. O camarada está lá. Cadê o camarada? Cadê o pai em casa? Ele não vai instruir os filhos dele. Não, ele está na igreja. Ele está pregando lá para o pessoal. Não, cadê a mãe desse menino aqui para fazer o almoço dele? Não, ela não está aqui não. Ela está fazendo sopa para o sopão da igreja que vai ajudar os pobres da rua. Não, e cadê? E a pessoa está lá 24 horas. Aí sim. Essa pessoa não está com a cabeça no lugar, não. Tem que existir um equilíbrio, de fato, né? Nós não devemos ser conduzidos a um extremo ou outro e imaginar só aquilo que está diretamente ligado à igreja e à devoção ao Senhor na igreja é algo espiritual. Não somente isto. Aquilo que fui chamado para fazer diligentemente como homem no lar é meu dever. Então eu vou me dedicar a isto também. Ao pastoreio do meu lar, ao serviço, à condução da minha esposa, dos meus filhos, a esposa, as coisas da casa, conduzindo devidamente tudo no seu lugar. Isto é fundamental. Graças a Deus não temos esse ativismo que não tem fim na nossa igreja. Mas, meus irmãos, quantas igrejas há isso aí? Muitas igrejas. Especialmente igrejas pentecostais, neopentecostais, os líderes lá não estão nem um pouco preocupados com a saúde familiar dos membros da sua igreja. Eles estão simplesmente interessados em que as pessoas possam trabalhar na igreja e então ele vai terceirizar o seu serviço. Eu fui chamado para me dedicar à igreja de modo integral. Quando tiver a minha família, obviamente a minha família também. Até porque eu seria desqualificado se eu não souber pastorear a minha casa devidamente. Como é que eu vou poder pastorear a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, muitos deles, por preguiça ou seja o que for, líderes de tais igrejas, terceirizam o serviço. Então, o dever dele de fazer, ele pega e... Irmão, sobrecarrega as pessoas. Então, você vê um desastre em muitas famílias aí. Quando as pessoas se dedicam tão firmemente àquilo que é supostamente espiritual na igreja, mas negligenciam o seu dever das coisas que foi chamado para fazer no lar. Então devemos ter cuidado. Fiquemos atentos e firmes quando se opuserem a nós, quando estamos agindo com bom senso e prudência no serviço a Cristo, dedicando-nos a Ele, mas também jamais devemos ser aqueles que vão negligenciar as coisas comuns do lar, por exemplo, para nos dedicar o tempo inteiro, a toda hora, às coisas da igreja. Isto nunca foi bom. Nunca foi bom. Mas então o texto continua, e aqui foi algumas lições para nós a partir deste texto, ou destes versos, mas continuemos olhando para o texto, no verso seguinte. Mas antes, é interessante o que Lucas dirá. Lucas, o evangelho paralelo a esse, dirá que Cristo expulsou um demônio mudo. Mateus nos dirá que Cristo estava expulsando um endemoniado, cego e mudo.
Então, diante desses acontecimentos aqui, surge as palavras dos escribas e fariseus. Ele vai expulsar um demônio de um jovem que era cego e mudo. Quando contemplaram tais coisas, surge então a oposição dos escribas ou fariseus. Então o versículo de número 22 nos dirá: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Vejam só, meus irmãos, como dirá um estudioso, eles foram aqui impulsionados a falar tais coisas por várias razões, mas ele vai dizer aqui, o resultado da inveja conduziu eles a agirem assim. Eles sentiram que estavam perdendo seus seguidores e isso não podiam tolerar. Então, diante das pessoas, ele vai dizer, ele expulsa pelo Beelzebu, pelo maior dos demônios. E é interessante esta palavra que ele usa, Beelzebu. Se for tentar entender o que significa isso, seria Senhor das Moscas. É como se fosse uma entidade maligna que era adorada. E como veremos mais à frente, quando se fala em Beelzebu, Senhor das Moscas ou Deus das Moscas, algo imundo, um demônio. Mais à frente nós veremos que ele vai dizer que este Beelzebu é Satanás. Então Jesus, meus irmãos, ele é acusado aqui de expulsar demônios pelo maioral e príncipe dos demônios, que é Satanás. Então os escribas e mestres da lei, eles haviam descido até a Galileia. Então, sabendo de tudo o que Cristo estava envolvido e das suas ações, eles logo deram então esse diagnóstico totalmente errado. É um demônio que Cristo possui. Ele está possuído por Satanás, o opositor, pelo diabo. E é o diabo que está usando Cristo. É isso que eles disseram. Vejam que acusação eles fazem ao Senhor Jesus Cristo. Vejam que distorção do que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo ali naquela ocasião. Mas Cristo, então, ele sabe o que é que eles estão pensando. Cristo sabe das malícias e intenções dos corações desses homens. Então o Senhor Jesus Cristo, agora, ele não vai deixar passar como não deixou nas outras ocasiões. Quando eles questionaram no seu coração algumas coisas acerca de Cristo, quando eles questionaram aos discípulos algumas coisas acerca de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo ia lá e, eu vou dar uma resposta para vocês, é agora. Então o Senhor Jesus Cristo se volta para eles. O Senhor Jesus Cristo, no verso número 23, nos dirá, então, convocando-os Jesus, o Senhor os chamou, ordenando-os a vir até ele, lhes disse, como pode Satanás expelir a Satanás? Vejam só o que Cristo vai dizer aqui. Beelzebu é referência a Satanás. Como pode Satanás expelir a Satanás? Então Cristo chama estes homens e lança esta pergunta diante deles. E então, a partir desta pergunta, ele vai começar a estabelecer um argumento lógico que lança a ideia dos escribas por água abaixo. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês que o que vocês estão falando não faz o menor sentido. Vou mostrar para vocês que vocês estão falando bobagem. E então prossegue. Segue em frente lançando alguns argumentos. Versos 24 e 25, ele vai dizer assim. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Vejam só, meus irmãos, quando nós falamos sobre um reino, existe um reino, imaginem, um reino, e neste reino, obviamente, o rei, e existem aqueles que são seus súditos, existem aqueles que são seus aliados num reino. Há um reino. E um reino, então, para que ele possa permanecer de pé, inabalável,
firme contra os seus inimigos, ou qualquer investida de qualquer coisa, para que ele possa subsistir, não pode agir contra si mesmo. Isso seria loucura, não é mesmo? Imagina o rei pegando seus súditos e dizendo assim, mata um outro aí agora, ataca um outro. Não, destrói as estruturas aqui do meu reino. Qual o proveito? Não faz o menor sentido. Ninguém age de modo lúcido contra si mesmo. Então não há reino, o próprio reino lutando entre si, isto não faz sentido, porque se algo dessa natureza acontecesse, o que é algo muito estranho, este reino seria destruído. Se existe algum combate, não será contra aqueles que fazem parte desse reino, mas sim contra os inimigos. Aí sim faz sentido. E ele vai usar então essa figura de um reino e vai usar a figura também de uma casa. Da mesma forma quanto a casa. Aqueles que habitam, se opondo e lutando uns contra os outros. Aqueles que vivem sob aquele teto devem andar unidos, não como inimigos. Do contrário, a derrota de ambos é certa. A derrota em ambos os casos. Não há reino lutando contra o próprio reino. Porque isso gera, então, ruína. Não permanecerá de pé nem este reino, nem esta casa. Então, depois de ele apresentar essas duas figuras, ele vai concluir o seu raciocínio dizendo o seguinte: se, pois, Satanás, verso 26, se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ele está dizendo assim, então, vocês estão me acusando de que eu estou possuído por Satanás, não é mesmo? E eu estou expulsando demônios. Ou Satanás. Mas como é que pode Satanás estar expulsando o próprio Satanás? Como Satanás pode estar expulsando demônios? Estaria ele lutando contra o seu próprio reino? Estaria ele se opondo contra aqueles que são da sua própria casa? Se Satanás pratica tal coisa, se eu tenho feito isso pelo poder de Satanás, expulsando a Satanás, este reino não permanecerá de pé. O reino dele será destruído. Não permanecerá de pé, mas cairá. É isto que acontecerá. Então ele apresentou essas duas figuras para mostrar isto. O que vocês estão falando não faz o menor sentido. É uma conclusão lógica e inescapável. Assim como um reino e uma casa não podem permanecer em pé enquanto estão divididos entre si, Satanás não pode se levantar contra ele mesmo, porque isso implicaria numa derrota certa. Vejam o que vocês estão falando comigo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele foi bondoso aqui com esses homens. Porque ele poderia, ao ouvir coisa desta natureza, blasfêmia como esta, ele poderia simplesmente dizer assim: Senhor, meu Pai, fulmina esses homens aqui agora, por falar uma loucura dessa. Destrói tudinho. Mas ele não fez isto, né? Ele tem a intenção de mostrar a estes homens uma realidade espiritual, mostrar a esses homens quão grave é aquilo que eles estão falando, bem como instruir aqueles que lá estavam, bem como nos instruir acerca de verdades muito importantes acerca daquilo que ele está tratando aqui. Ele vai dizer, ó, vocês estão falando bobagem. Se Satanás faz isto, ele vai ser derrotado. Quando observamos, meus irmãos, a passagem paralela de Mateus, nós percebemos que Cristo fala algo antes de dizer o que lemos no verso de número 27, que leremos em seguida. Em Mateus capítulo 12, versos 27 e 28, nós encontramos as seguintes palavras. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles têm vários argumentos. Eles expulsam demônios. Por quem eles expulsam? Quem é que usa eles? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Ele vai dizer, eles serão os vossos juízes, eles vos julgarão. Em resposta a esta pergunta de Cristo e esta afirmação, o que resta para estes homens é silêncio. Silêncio. Eles perceberam. Estamos falando loucura.
Mas realmente esta era a intenção deles. A intenção deles era acusar simplesmente o Senhor Jesus Cristo. Era macular a sua reputação. Como vimos anteriormente, os escribas e fariseus estavam conscientes de que o Senhor, Ele tinha poder para curar e fazer milagres. E de forma alguma anteriormente eles fizeram uma acusação tão perversa como esta. Contra o Senhor eles se levantam aqui. Homens vis, como cantamos no Salmo de número 54. Homens perversos estavam se levantando contra o Senhor. Eles queriam destruir a Cristo, bem como a sua reputação, movidos por grande inveja no coração. Então o verso de Mateus 28, vai nos dizer assim, Mateus capítulo 12, verso 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, uma informação que nós não encontramos aqui em Marcos, ele vai dizer, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Estas palavras de Cristo, em Mateus capítulo 12, verso de número 28, nos ajudam a esclarecer um pouco mais aquilo que ele vai dizer no versículo de número 27 de Marcos. Nos ajuda a entender. Ele vai dizer, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é certo que é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele vai agora falar sobre a ideia de entrar na casa do valente. E ele então vai mostrar através de quem é que ele expulsa os demônios. Que fique claro, é através do Espírito de Deus. Ele é usado pelo Espírito de Deus. Então ele diz no verso número 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Meus irmãos, de modo bem direto aqui, o valente aqui é Satanás. Satanás é o valente. E o que Cristo está dizendo é que ele está destruindo a casa de Satanás, é que ele está o derrotando. E isso acontece quando? Isso acontece porque o reino de Deus chegou sobre eles, como diz Mateus. O reino de Deus chegou com Cristo. E Cristo, então, chegando e reinando, ele vai destruir e saquear a casa de Satanás. Há um aspecto futuro, meus irmãos, desse reino, é certo, mas já era presente. O Senhor reina, o rei chegou, ele está destituindo aqueles que estão abaixo do reino de Satanás. Então Cristo ele está reinando, Cristo ele reina soberanamente. E então ele vai entrar na casa do valente, ele vai saquear a casa, e ele então primeiro vai amarrá-lo para saquear, para tirar todos aqueles que estão aprisionados embaixo do reino de Satanás. Porque Satanás, ele reinava sobre as pessoas, a ponto de tê-las como prisioneiras. Cristo é aquele então que entra, como que chutando a porta, entrando lá e saqueando, amarrando a Satanás e tirando aqueles homens e mulheres, libertando-os das mãos do inimigo. É Cristo quem faz isto. É Cristo quem faz isto porque Ele reina. Este é o reinado de Cristo e é isto que Ele faz. É Ele quem liberta homens e mulheres desta condição. É Ele quem vai arrancar. Satanás, ele vai dizer em Apocalipse que ele estava amarrado, né? Então, o Senhor, ele vai ser solto, né? Em Apocalipse por 1000 anos. Mas o texto vai dizer também que ele já não poderá confundir, né, as nações. Ele já não reina sobre isto. Nada impedirá que o Senhor, que reina, avance o seu reino e arranque das mãos de Satanás aqueles que eram escravos dele. É Cristo quem faz isso. É Cristo quem vai salvar. É Cristo quem vai transformar.
É Cristo quem vai arrancar das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz. Cristo somente. Então se trata disto. Pessoas escravas de Satanás no passado libertas por Cristo. Pessoas escravas de Satanás hoje libertas por Cristo. Nós que éramos escravos de Satanás libertos pelo mesmo Cristo. Porque não há nada que impeça o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada. Ele pode tentar impedir homens. Ele pode tentar impedir que homens entrem e ele, por mais que esteja amarrado, ele ainda age. Mas nada impede que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se expanda e ele consiga arrancar homens e mulheres da perdição. E será assim. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sempre será vitoriosa. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sempre será expandido. E aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo morreu serão salvos. Não há demônio, não há Satanás que possa impedir o Senhor, porque ele entrou na casa e saqueou a casa do valente, que é Satanás. Podemos estar certos disto, meu irmão. Podemos estar certos disto, meus irmãos, que é através de Cristo. E onde o Evangelho de Cristo é proclamado, o próprio Cristo é revelado diante dos homens. Por essa razão é fundamental que pensemos e oremos e nos dediquemos à propagação deste Evangelho, ao investimento em pessoas que de alguma forma se deslocam das suas casas, do seu conforto e vão para lugares distantes da sua casa para ali anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão dispostas a dedicar a sua vida a isto, testemunhando, sobretudo, ministros do Evangelho. Porque eles, em especial, foram chamados para esta obra missionária. Para, com a autoridade que o Senhor mesmo os investiu, anunciar este Evangelho devidamente. O Senhor, usando estes homens para isto, deveríamos nos empenhar, orar por isto, de alguma forma, contribuir com isto para a libertação daqueles que estão perdidos. Então ele vai dizer, depois disto, no versículo de número 28, algumas palavras, meus irmãos, que, versículos 28 e 29, que são bem, assim, eu diria, complexas, né? E geram certa discussão acerca do que significaria isso. Mas esse verso número 28, em especial, ele trata sobre, revela muito a bondade deste nosso Deus. Porque ele vai nos dizer o seguinte: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Percebemos como é imensa a quantidade de pecados que podem ser perdoados. E apenas um não tem perdão, como veremos aqui. Um não tem perdão. Todos os outros pecados cometidos pelos homens têm perdão. Inclusive até, como vai dizer o outro evangelho, uma blasfêmia contra Deus, uma blasfêmia contra o Filho de Deus, que é Cristo. Ele vai dizer, tem perdão. Blasfêmia é falar algo contra Deus, é ofender a Deus, ou a Cristo, ou os seus atributos, ou as suas obras. É falar mal, é falar negativamente, é expressar uma indignação contrária àquilo que é bom. É blasfemar o nome de Deus, ofendendo-o, rebaixando-o, diminuindo-o, deformando-o, como muitas pessoas fazem. Então, os homens blasfemam contra o Senhor, mas não existe pecado, blasfêmia, que não tenha perdão, com exceção de um, como nós veremos. Então, como escreveu Ryle, essas palavras de Cristo são recebidas levianamente por muitas pessoas. Elas não percebem qualquer encanto especial nelas. Porém, para aquele que é profundamente cônscio de sua própria pecaminosidade e de sua necessidade da misericórdia divina, essas palavras são doces e preciosas. Tudo será perdoado. Os pecados da juventude e da velhice, os pecados da mente,
das mãos, da língua, da imaginação, os pecados contra os mandamentos de Deus, os pecados cometidos por perseguidores como Saulo, os pecados de idólatras como o rei Manassés, os pecados dos inimigos declarados de Cristo, como aqueles judeus que o crucificaram, os pecados dos reincidentes, à semelhança de Pedro, todos podem ser perdoados. O sangue de Cristo é poderoso para purificar por completo todos os pecados. A retidão de Cristo pode cobrir todos os nossos delitos, ocultando-os dos olhos de Deus. Vejam só que coisa impressionante. Todos os pecados. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, perdoado. Vários homens perdoados. Homens que cometeram pecados os mais terríveis, perdoados. Meus irmãos, você pode imaginar aqui sobre homens cruéis. Imaginem Mussolini. Imaginem homens maus que destruíram e mataram várias pessoas no mundo. Homens perversos que destruíram várias nações. Pense no homem mais perverso que você hoje conhece em algum lugar e você imagina assim, que homem perverso, quão pecador ele é, quanta iniquidade ele já cometeu. A palavra do nosso Senhor nos diz, não existe pecado que não seja perdoado. Todo pecado será perdoado. Todo pecado o Senhor perdoa. Qual foi o pecado que você cometeu que você imagina que o Senhor não te perdoará? Não existe pecado que o Senhor não perdoe. É isto que ele deixa muito claro aqui. Todos podem encontrar perdão no Senhor. E a palavra do nosso Deus é abundante. Todo culto nós lemos sobre a certeza do perdão. Lemos aqui, cantamos aqui de um Deus que é grande em perdoar os pecados dos homens, ainda que a iniquidade seja muito grande. Então jamais deveríamos imaginar, para este homem não existe perdão de pecados, não. É difícil pensarmos coisas desta natureza. Ou melhor, não é nem difícil, muitas vezes somos muito mais inclinados a pensar algo desta natureza. Mas vejam, meus irmãos, quando ele vai falar aqui que todo pecado é perdoado, ele não está dizendo assim, todo mundo terá o seu pecado perdoado, sem antes se arrepender do seu pecado. Todos terão o seu pecado perdoado. Como se existisse aqui um tipo de salvação universal de todos os homens. Porque o Senhor pode perdoar os pecados dos homens, o Senhor pode perdoar o homem que se arrepende e crê nele verdadeiramente, porque isso é exigido de nós. Fé e verdadeiro arrependimento é aquilo que nós experimentamos na conversão. São dois aspectos da fé, ou melhor, da conversão, fé e arrependimento. Mas nem todos os homens fazem isto. Então não se trata aqui de um universalismo. Algumas pessoas poderiam olhar para esse texto e dizer assim, a salvação é para todo mundo. Todos serão salvos, todos serão perdoados. Fique certo disso, fique tranquilo. Você pecou? Não tem problema não, você será perdoado. Não. Quando é dito que todo pecado está perdoado, não devemos pensar que é perdão sem arrependimento. Não, meus irmãos, isso deve ser inferido daqui, desse texto. Não são todos os homens que se arrependem dos seus pecados e não são todos os homens que creem em Cristo. Muitos permanecem na dureza do seu coração, sem nunca verdadeiramente abandonar o pecado e se voltar para o Senhor. Quanto a estes, se não se voltarem para o Senhor em verdadeiro arrependimento, eles experimentarão o juízo sobre si. Os seus pecados não serão perdoados. Mas o fato é, aquele que abandona, aquele que deixa e se volta para o Senhor, crendo no Senhor Jesus Cristo, este será perdoado. Não importa quão vil ele tenha sido. Não importa quão vil ele tenha sido. O meu e o seu pecado, meus irmãos, antes de conhecermos a Cristo, era tão ofensivo a Deus quanto o pecado de qualquer outro homem. A dureza do coração de muitos que você imagina que é duro, o nosso coração era tão duro quanto o coração de muitos deles.
Nosso coração só foi transformado. Nosso coração só foi quebrado. Nosso coração foi rompido porque o Senhor graciosamente se voltou para nós e então, através do seu Espírito Santo, nos deu vida, fazendo aquele coração de pedra se transformar num coração de carne. Ele quem fez isso. Se não fosse Cristo, permaneceríamos na dureza do nosso coração. Permaneceríamos na dureza do nosso coração. Então todo pecado ele pode encontrar perdão e nós devemos então estar certos disto. E não deveríamos então imaginar e ficarmos grandemente perturbados se algum pecado nós cometemos contra o Senhor. Devemos sim nos entristecer, mas não pensar assim, não há perdão para este meu pecado, meu irmão, se você pecou contra o seu Deus. Se você transgride a lei do seu Deus, você deve se voltar em sincero arrependimento e confissão de pecados e Ele lhe perdoará. Agarre-se às promessas do perdão do nosso Deus revelados na sua palavra. Eu falo isto porque há muitas pessoas que ficam grandemente perturbadas de fato, mesmo tendo sido alvo do perdão do Senhor, mesmo tendo confessado sinceramente, ainda se sentem culpadas pelo pecado. Não. O nosso Deus é rico em perdoar. É Ele, e a palavra vai dizer, Ele mesmo quem perdoa as nossas iniquidades. Ele é abundante em perdão. Ele é todo misericórdia. Lemos com frequência aqui no culto público ao nosso Deus, na certeza do perdão dos nossos pecados. Abrace-se a estas promessas. O Senhor, Ele perdoa a minha e a tua iniquidade. Mas o texto vai dizer, no versículo 29, que há um pecado que não tem perdão. O texto vai dizer, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Vejam só, ele deixou claro, existe um pecado que não tem perdão. Esta pessoa nunca terá o perdão da parte de Deus. Existe uma discussão, meus irmãos, sobre o que significam essas palavras. Algumas pessoas até interpretam de modo equivocado. Por exemplo, quando nós falamos contra aqueles que dizem falar em línguas estranhas, essa pessoa está lá falando em línguas estranhas, falando um monte de palavra que você não entende nada, nem ninguém. Não tem o menor sentido. Mas você fala, ela está falando, ela diz assim, eu estou falando em línguas estranhas, eu estou falando línguas de fogo, eu fui batizado com o Espírito Santo, e então eu falo em línguas. Aí a pessoa está lá, falando um bocado de coisas lá que você não faz, não entende. E você vai dizer assim, ó, isso não é bíblico não. Não faz sentido. A Escritura, rapaz, não faz isso, você está pecando contra o Espírito Santo, está blasfemando o Espírito Santo. Ou quando você olha para aqueles programas de TV mentirosos, onde muitas pessoas estão lá, como igrejas como a Universal, Mundial, Renascer para Cristo, sei lá, e vários ministérios falsos, de falsos mestres por aí, e eles estão supostamente expulsando demônios no seu teatro público, nas suas igrejas, e então você diz assim, isso não é obra do Senhor. Eles vão dizer assim, fala isso não, rapaz. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra diz que não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, não. Vigia. As pessoas imaginam coisas dessa natureza. Você olha assim, rapaz, não parece, pelo contexto do texto, que está se tratando de coisas dessa natureza. Primeiramente porque é um equívoco. Aqueles que dizem falar e ter sido batizados no Espírito Santo e falam em línguas, é um equívoco porque a Escritura não nos apresenta nada disto. Então não seria nenhum pecado contra o Senhor falar contra isto. Muito pelo contrário, é um alerta para que essa pessoa entenda que não deve se apegar a estas coisas, mas à palavra do Senhor. E o que ele está imaginando que é um dom de línguas, língua de fogo ou línguas estranhas, se trata simplesmente de uma má interpretação da Escritura. E que aqueles que estão apegados a estes programas onde supostamente expulsam demônios, é um alerta para elas, não se apeguem a tais coisas. A igreja não foi chamada para ficar expulsando o demônio. A igreja foi chamada para proclamar a palavra do Senhor. Aí a verdadeira libertação. Não na expulsão de demônios, mas na salvação em Cristo. Em Cristo somente, a verdadeira libertação. Mas as pessoas vão olhar e vão pensar assim, não faz isso não. Isso aí é pecar contra o Espírito Santo. Você está blasfemando. Mas a verdade, meus irmãos, não é esta. A chamada blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente um pecado específico,
como, por exemplo, a negação da divindade do Espírito, mas sim manifestar-se na disposição de hostilidade consciente, numa hostilidade e oposição deliberada ao poder de Deus por meio da terceira pessoa da Trindade. É se opor a isto. O pecado, ele é explicado inclusive no verso número 30. Marcos vai nos dar a explicação, ele vai dizer assim, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Aqui está, ele vai dizer, este é o pecado contra o Espírito Santo. E qual é, meus irmãos, a obra do Espírito Santo? É interessante que nós lembremos de qual o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é aquele que revelará Cristo. O papel do Espírito Santo é revelar a Cristo e dar a glória a Cristo. Então o papel do Espírito Santo é revelar Cristo como Filho de Deus diante dos olhos dos homens. Inclusive através das obras que o próprio Cristo faz no poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma declarada rejeição. É uma blasfêmia contra as ações. É uma negação das ações e obras de Deus através de Cristo no poder do Espírito Santo. O que Cristo estava fazendo ali ao expulsar demônios era uma obra de Deus que Cristo estava fazendo no poder do Espírito Santo, que o capacitava. Isto seria o pecado contra o Espírito Santo, uma rejeição. E nós entenderemos um pouco mais sobre as implicações disso, porque o texto vai dizer, não tem perdão, e nós poderíamos perguntar, por que não tem perdão? Porque, meus irmãos, este pecado, ele é uma ação no homem, e a condição de um homem que está tão enfiado nessa rejeição e declarada oposição a Deus, que ele chega a um nível que passou como do limite, vamos dizer assim. É quando alguém, então, deliberadamente, é quando alguém conscientemente e sem qualquer remorso ou tristeza no coração, segue cada vez mais com o seu coração duro diante das manifestações e obras de Deus diante dos seus olhos. Ele vai olhar para as obras de Deus e ele vai rejeitar aquilo, e então ele vai se opor àquilo e vai dizer, não, isso não faz sentido, isso é obra de Satanás ou obra de qualquer outra coisa. E ele não se entristece por isso. Para ele tanto faz. A ideia, meus irmãos, é que existe como que uma determinação sobre os pecados que classifica algum tipo de pecado do qual alguém nunca abandonará, do qual alguém nunca abandonará para se voltar favoravelmente a Deus. A ideia aqui é que existe certa progressividade na malignidade desta pessoa, que o seu coração é endurecido a tal ponto que ela nunca, mas nunca, se voltará ao seu Senhor. É pecado, meus irmãos, que revela a impossibilidade do ser humano de se render a Cristo. O pecado contra o Espírito Santo, ele é encontrado naquela pessoa que vive como que já no estado de apostasia completa. Seria a apostasia de Deus. Alguém que já experimentou esta comunhão até. Alguém que já experimentou de contemplar grandiosas coisas do Senhor diante dos seus olhos, mas ela agora, ela apostata, ela abandona e agora se volta contra isto, atribuindo esta obra a qualquer coisa neste mundo, menos a Deus. É apostasia. Esta pessoa é aquele tipo de pessoa que cometeu um pecado para a morte, porque nem devemos orar, como diz 1 João, capítulo 5, verso 16. É alguém que está completamente oposto a Deus. Ele rejeita toda e qualquer revelação de Deus. Ou melhor, de Cristo. Ele vai se opor a isto.
Então, este seria o pecado. E aqui de modo mais específico no texto, aquele que vai atribuir às obras de Cristo obras de Satanás. Não reconhecerão os atos do Senhor. Não reconhecerão, mas se oporão. Ele vai alertar. Cuidado com este pecado. Mas alguém então poderia imaginar assim, será que eu já cometi este pecado? Será que eu já passei por isto? Será que é possível ao crente cometer este pecado? Será que é possível ao eleito do Senhor Jesus Cristo cometer tal pecado? E é fundamental que entendamos isto. Cremos, meus irmãos, que o pecado contra o Espírito Santo jamais pode ser cometido por um crente verdadeiro. Jamais. Jamais pode ser cometido por um eleito de Deus. Jamais pode ser cometido por quem foi salvo por Cristo e unido a Cristo está. Imagina, isso seria muito estranho. Alguém que é eleito de Deus e então pecou contra o Espírito Santo e agora não há perdão para ele, mas como assim? Mas Cristo não morreu por ele para salvá-lo? Como é que essa pessoa agora pode ser alvo do juízo de Deus? Não faz sentido. Não se invalida a salvação do nosso Senhor. Então esse pecado, ele é somente cometido por aqueles que não são eleitos de Deus. É um pecado que será cometido por todos aqueles homens e mulheres que nunca foram eleitos por Deus e nunca serão alvo da sua obra redentora. Pertence aos réprobos. Somente eles pecam e blasfemam contra o Espírito Santo e permanecem na dureza do seu coração até o fim das suas vidas e nunca se voltam para o Senhor arrependidos dos seus pecados. Como escreveu Sproul, quando me perguntam se os cristãos estão sujeitos a cometer o pecado imperdoável, eu sempre respondo que sim e que não. Eu creio que nós, crentes, temos em nós mesmos a capacidade de blasfemar contra o Espírito Santo. Tal capacidade não é eliminada do coração pela conversão. Contudo, estou convencido de que Deus, em sua misericórdia e graça, não permite que os crentes cometam este pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele vai dizer, no nosso coração, potência para fazer isto há. Pecado no nosso coração existe. Capazes de blasfemar nós somos capazes, mas ele vai dizer, o Senhor os preserva. Porque ele haverá de completar a obra que começou. Esta obra jamais pode ser invalidada. Não pode ser. Então ele continua. Parte desta obra envolve impedir-nos de cometer este terrível pecado. Se Deus não o fizesse, nós estaríamos sujeitos a cometê-lo e sem dúvida o cometeríamos. Mas porque ele nos impede, nós não o cometemos. Nisto reside nosso conforto, que a fraqueza da carne é vencida pela graça de Deus. E então ele termina com estas palavras. Então, meu irmão, se você em alguma ocasião pensou assim, eu cometi pecado contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, sou réu agora de juízo, não tem perdão para este pecado, a condenação é certa. Se você se entristece, se você chega a pensar nisto, é uma evidência, inclusive, de que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque aqueles que blasfemam verdadeiramente contra o Espírito Santo, eles não estão nem um pouco se importando com qualquer tipo de transgressão da lei de Deus. Ele não se preocupará, ele não se aborrecerá, ele não se entristecerá, ele não ficará preocupado. Então você pode ficar certo, você não pecou contra o Espírito Santo. Porque para o crente eleito, aquele que realmente foi salvo por Cristo, este encontra perdão e jamais cometerá um pecado imperdoável. Mas como é bom, meus irmãos, nós lembrarmos e repetir mais uma vez aqui. O nosso Senhor é um Deus que é rico em perdoar. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles podem correr até Cristo.
Aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo e está nos seus pecados hoje, pecados estes que podem condená-lo ao inferno, podem ficar certos de que só encontrarão perdão em Cristo e que Cristo é muito mais misericordioso do que alguém pronto para derramar a sua ira. Ele é muito mais misericórdia do que qualquer outra coisa. E Ele está sempre pronto a perdoar os pecados quando você então verdadeiramente se volta para Cristo e se rende a Ele. É nele, é neste Cristo bendito que você encontrará o perdão dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, porque Ele é este Deus que está sempre pronto a perdoar os nossos pecados, independentemente de qual pecado tenhamos cometido contra Ele. Se estamos unidos a Cristo e arrependidos de nossos pecados, Ele certamente será favorável a nós. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso amado Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela graça que tivemos de juntos cultuarmos e ouvirmos a pregação da Tua palavra. E, Senhor, ajuda-nos a sermos crentes que vivem diligentemente à luz da Tua palavra e que abraçam as Tuas verdades de modo inegociável, Pai. Que quando pecarmos contra o Senhor, que quando avistarmos pessoas que vivem no pecado, jamais sejamos conduzidos a pensar: para esta pessoa não há perdão, nós não sabemos quem são os Teus eleitos. A Tua palavra diz: há perdão para todo e qualquer pecado, com exceção do pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Faz-nos, Pai, entender estas verdades e que jamais deixemos que sejamos persuadidos a imaginar que o Senhor jamais se volta favoravelmente a nós. Não, Senhor, que estejamos sempre conscientes de que em Ti encontramos perdão. E livra-nos, Pai, de pecarmos contra o Senhor, porque podemos, como eleitos do Senhor, não blasfemar contra o Teu Espírito, mas podemos entristecer o Teu Santo Espírito através dos pecados que cometemos contra Ti. Livra-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor assim, de entristecermos o Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé.